última aula eu mostrei alguns símbolos que impactaram algumas milhões de pessoas e mudaram a forma de como que a humanidade se comporta e até mesmo a forma como você vê o mundo ao seu redor. Eu te mostrei também como é que os símbolos bem simples provocam as reações físicas nas pessoas, incluindo em mim e em você. Então, se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo que você faça isso agora mesmo, e aí basta clicar no canto direito da tela. Agora, nessa segunda aula, a gente vai dar um passo adiante. Eu vou te mostrar o primeiro passo para você interpretar os símbolos e os sonhos da mesma forma que você me viu fazer na aula anterior. O meu objetivo é que no final do quarto episódio você entenda exatamente como é que os sonhos e os símbolos presentes no seu cotidiano estão ditando o rumo da sua vida sem que você perceba. Isso vai fazer com que você retome o controle da sua própria vida. Como você viu na aula anterior, os exemplos visuais eles ajudam muito nessa análise de compreensão dos símbolos. E dá uma olhada agora nessas imagens. Eu quero que você tente analisar com base no repertório que você já tem de filmes, de livros, de experiência de vida, enfim. E como você já sabe, vai ser necessário um repertório para você analisar esses símbolos. E esse não é o tipo de conteúdo que você vai encontrar com facilidade por aí na internet, no YouTube e nem mesmo nesses cursos fechados. É realmente um conteúdo bem escasso e é bom reforçar que se o conhecimento da interpretação e da manipulação simbólica cair nas mãos erradas, uma geração inteira, ou seja, milhões de pessoas podem sofrer bastante por causa disso. E a indústria de Hollywood, a mídia, os formadores de opinião, essa galera dos nossos tempos com viés declarado que você já conhece, eles estudam e entendem bem sobre a manipulação dos símbolos. E não é à toa que esses clipes de música e os filmes mais assistidos do nosso tempo eles perverteram os símbolos fundamentais como a liberdade, a família, gênero e relativizaram o bem e o mal. A boa notícia é que qualquer pessoa com determinação e alguns minutinhos de estudo por dia consegue aprender, interpretar e utilizar esses símbolos da forma correta. Isso acontece porque mesmo sem repertório denso de literatura, cinema, psicologia, ainda existe uma base sólida que qualquer pessoa pode aprender e que pode ser considerado um repertório mínimo para quem está começando agora. Isso explica pelo menos aí uns 80% dos símbolos que influenciam a trajetória e os comportamentos da sociedade. Um bom exemplo disso aí, que vai servir para muitos de vocês, é a explicação do mito de Midas. Bom, o mito de Midas, ele relata um homem, um rei, alta hierarquia, mas que, diante de uma deidade, Dionísio, deidade também do prazer, mas da fertilidade, da alegria, ele pede, o único pedido que ele poderia ter foi que tudo que ele tocasse virasse ouro. Isso mostra claramente uma pessoa que tem como seu valor principal, primordial e mais elevado a busca de um bem material. É evidente que Dionísio concede esse desejo, e a tragédia anunciada acontece. Tudo que ele toca, inclusive a comida ou a própria filha dele, se torna um ouro. E isso faz com que ele entre em um profundo desespero que acaba, basicamente, com todo tipo de alegria e sentido da vida dele. A gente vê isso nos dias atuais. Nós vemos pessoas buscando a riqueza material acima de qualquer sabedoria ou ato divino. Um outro mito bem interessante para a gente trazer para os nossos simbolismos aqui é Ulisses na Odisseia, o conto escrito por Homero, e num trecho da jornada dele, ele ia passar de barco num trecho que ele sabia que iam ter sereias com um canto magnético, um canto misterioso e super poderoso. Essa sereia, na verdade, ela tinha asas, não era uma sereia de rabo de peixe. Mas o que acontece ali é que ele, por saber desse canto, ele manda todos os marinheiros taparem os ouvidos com cera, mas ele mesmo ele queria ouvir esse canto para ter um certo deleite, para compensar uma curiosidade dele. Porém, o que ele manda os marujos fazerem é amarrar ele a um mastro, para que ele possa ouvir o canto sem que ele mergulhe no mar. Então, o que ele faz nessa amarração, a gente pode ler o mastro como uma verticalização, ou seja, é uma ligação aos seus próprios valores mais altos. Então, isso aqui é muito interessante para a gente estudar a simbologia. Tanta gente tem medo de estudar os símbolos, mas é importante que a gente entenda que a gente também pode se amarrar no mastro para a gente adentrar nesse mundo, que é um mundo que tem uma possibilidade, um potencial de ser um mundo estranho. Mas uma vez que você esteja amarrado nos mastros
verticais, os seus próprios valores, os seus fundamentos da sua própria civilização, da sua fé, você não vai mergulhar por conta do canto da sereia nas profundezas do mar. Quando ele faz isso, ele está optando por uma vida mais elevada. E quando a gente faz um paralelo ao filme lá do Coringa, ele era um rapaz que, por mais perturbado, por mais que ele tivesse uma vida extremamente difícil, maus tratos, economicamente, desvantagens, ainda assim, em algum momento do filme, mesmo em sofrimento, ele opta por ser uma pessoa ressentida e que agora ele tem a opção de fazer maldade, se vingar, matar pessoas sobre as quais ele tinha inveja ou ressentimento. Então, quando você olha isso, por mais difícil que seja a vida dele, ainda é uma opção. E o mesmo a gente vai ver na vida do Darth Vader. Quando Anakin, em algum momento de dificuldade da vida, ele opta pelo lado negro da força para fazer todas as maldades possíveis. Então você percebe que com uma mínima base da mitologia, você já consegue entender melhor os dramas de uma sociedade e os seus problemas pessoais. Por exemplo, com base na história da morte da Medusa, também da mitologia grega, a gente tira uma lição valiosa de como é que a gente lida com a ira feminina. Quando você traz essa realidade para a prática, isso pode ajudar bastante a relação entre os homens e as mulheres. Né? A história da Medusa, na verdade, ela tem duas versões, pelo menos que a gente conheça, entre uma e a outra que seria, ou ela profana o templo de Atenas com a sua própria, o seu próprio uso da sensualidade, faz um mau uso da sua sensualidade. E a outra possibilidade, ela realmente ter sido violentada, ou seja, ela teve algum tipo, sim, de profanação do templo de Atenas e Poseidon estupra, violenta ela. Bom, uma coisa que você precisa saber sobre o mito, que assim como a interpretação junguiana dos sonhos, todo mundo é você. Então é algo bizarro de você interpretar dizendo que ela era uma mocinha vulnerável que foi estuprada. Isso não faz o menor sentido na mitologia ou interpretação dessa. Todo mundo é você. Então você tem uma mulher bonita, sensual, que de alguma forma seduz ou não soube se comportar com um ato masculino, uma representação masculina e poderosa de Poseidon dentro de um templo da sabedoria. Não era Atenas uma matriarca. Bom, o caso é que a sabedoria a castiga, transformando ela num monstro terrível, com cobras na cabeça e com o poder de transformar qualquer ser vivo em pedra. Bom, principalmente quem iria lá no covil da Medusa eram os próprios homens, e esses viravam pedra. Quando a gente vai interpretar esse mito, a gente já tem que pensar, primeiramente, em que as cobras representam. E nesse caso, cobras na cabeça, porque cobra tem 1 milhão de significados, mas cobras na cabeça vão representar pensamentos, extensões do pensamento da Medusa. E aquelas cobrinhas, elas estão completamente dispersas, cada uma olha para um lado. Cobra também pode representar a peçonha, a maldade, o veneno. E Medusa passa a ver os homens simplesmente como diversão. Ela agora é um monstro terrível, habita as sombras dentro de uma caverna que representa as profundidades e se deixa tomar pelo ressentimento, pela ira, pela raiva. E os homens que vão lá se aventurar são transformados em pedra, ou seja, eles se paralisam, eles se perdem. Então você vê muito isso hoje. Inclusive, parte das feministas adotaram a Medusa como o próprio símbolo delas. É o símbolo da ira, do ressentimento, da raiva, com o poder de paralisar os homens. Quando você vê homens que utilizam mulheres com raiva para diversão e ela fazendo a mesma coisa, é exatamente isso que acontece. A sua vida paralisa. E quando você é tomada pela ira, você se torna um monstro. Bom, o fato é que Perseu desce na caverna e ele tem um escudo mágico, o escudo dado pela sabedoria, Atena. E o escudo é extremamente polido, o que denota que ele, no seu ser mais identitário, mais profundo, consegue refletir a sua personalidade, o que a gente chama hoje de ego. Isso faz com que ele consiga ver o monstro através dessa personalidade pura. E só ele, assim, consegue cortar a cabeça da Medusa.
Aí algo acontece muito interessante. Existiam duas artérias na Medusa. Uma que era o elixir da vida e o outro da maldade. Ela tinha a ambivalência dentro dela. Isso mostra exatamente o que eu estou falando, que ela também fez uma opção. Apesar dela ser um monstro, ter sofrido desgraças, ela teve um castigo da sabedoria. E ela fez a opção de viver a vida pela artéria do mal. Uma artéria do mal dá um filho, que é um monstro, chamado Crisaor. E o outro, do bem, o elixir da vida, vai dar um filho chamado Pégasus, que é o cavalo majestoso, com asas, que vai servir em várias batalhas e que ganha a constelação de Pégasus no final, merecidamente. Agora, mesmo assim, olha quem são os filhos da Medusa. E aí você vai conseguir também interpretar como que as pessoas vivem me chamando, perguntando sobre as mães narcisistas. Quem são os filhos das mães narcisistas? São pequenos monstros. Pode dar certo na vida, é evidente, mas são pessoas meio bizarras. Um cavalo, quem é que tem um filho de um cavalo? Mesmo que seja com asa, ainda assim não era ali um deus, um humano. Então foi uma decisão dela também. E esse é um exemplo de como é que você pode resolver um problema prático da sua vida. Agora, veja como esses mesmos elementos dessa história, eles podem ser usados para analisar uma outra história, também bem conhecida pela grande maioria de vocês, que é o conto da Chapeuzinho Vermelho. Bom, tanto a Medusa quanto a Chapeuzinho Vermelho se relacionam com um homem, uma figura masculina. E o problema é que esse homem era desvirtuado e tinha mais intenções, no caso Poseidon. Ambas sofrem as consequências de terem aberto as portas para esse mal, mas a diferença é que a Chapeuzinho Vermelho, ela recebe a ajuda do caçador. Esse cara era um homem corajoso, bondoso, e ela teve um final feliz, em uma das versões, evidente. Já a Medusa, ela não recebe essa ajuda. Na verdade, ela teve a cabeça cortada por uma figura masculina e teve um final trágico. Por último, dá uma olhada nessa imagem aqui. Essa estátua, ela retrata a deusa Tênis, a esposa de Zeus, que é o mais poderoso dos deuses do Olimpo. Tênis, segundo a mitologia, ela representa a guardiã do juramento dos homens, da lei e da justiça. E a venda nos seus olhos, ela vai representar a imparcialidade. A espada na sua mão representa o vigor da capacidade de exercer o poder e a decisão da justiça. E a balança, ela vai representar a própria justiça em si, a prudência, o peso comparado dos atos e das obrigações, equilíbrio. Agora, olha essa imagem aqui. Essa estátua da deusa Tênis na frente do nosso STF, nosso Supremo Tribunal Federal. Olha como é que a deusa Tênis aqui ela é retratada. Ela está sentada só com a espada e a venda. A ausência da balança, né? E isso pode simbolizar a falta de prudência e equilíbrio nessa tomada de decisões. Não tem como saber se essa foi a intenção, né, do artista que fez a estátua, mas talvez seja um erro que passou despercebido. Eu acho difícil isso. Ou, sei lá, uma tentativa de representar a instância máxima. Mas o fato é que a estátua da deusa Tênis, em frente ao STF, ela está disforme, sem essa balança da prudência. Quando o STF, em dezembro de 2016, tomou a decisão de descriminalizar o aborto no primeiro trimestre de gestação, os manifestantes eles jogaram tinta vermelha na estátua da deusa Tênis. Isso significa que os manifestantes estavam, obviamente, indignados com essa decisão e atacaram o que simboliza a instituição como ato de protesto. Ao invés de jogar tinta no prédio do STF ou em algum juiz, eles vandalizaram a própria estátua. Uma ação bem simbólica que comprova a ligação consciente do ser humano com esse símbolo. E é aqui que tem um ponto de estudo. O elo entre o que compreendemos que é o consciente com a mensagem proveniente do inconsciente. Para entender como é que o inconsciente funciona, a gente vai precisar entender o conceito do material psíquico. Basicamente, o seu cérebro ele não para de funcionar nem mesmo quando você está dormindo. Porém, é claro que quando estamos dormindo, não estamos no controle total das coisas, nem dos pensamentos e nem do corpo. É como se estivéssemos meio que desligados. A parte consciente da sua personalidade precisa reorganizar as informações do dia. Durante esse descanso, todo esse material dividido entre a mente consciente e inconsciente sai um pouco do campo consciente e vai para o inconsciente. Isso torna que esse material captado agora como selecionado e organizado pelo inconsciente. A essa energia te dá o nome de material psíquico, são essas experiências, informação, recordação, mas também possíveis soluções para problemas vividos naquele dia, ou na época da vida, uma preparação para lidar com os medos, né? Uma analogia que alguns autores já fizeram é a existência de
um copo d'água no oceano. E esse copo d'água seria o nosso próprio consciente, e ele faz trocas com o oceano. Já tiveram outros autores que acham que isso é um exagero, que a nossa mente consciente ela é bem maior do que a gente imagina. Mas fica essa análise para você mesmo fazer entre o consciente e o inconsciente. Os símbolos eles aparecem no seu inconsciente como mensagens implícitas e é por isso que eles podem te manipular, mesmo que você não saiba interpretar. Agora, quando você aprende a interpretar um símbolo, é como se você trouxesse a influência desse símbolo para o racional, para o consciente. E esse trânsito de material psíquico entre o consciente e o inconsciente é o que te gera os sonhos. E todo sonho, por mais profundo ou maluco que seja, ele deixa rastro que o consciente percebe. Isso serve para orientar, organizar, te proteger. E é aqui que eu queria chegar. O sonho ele é uma ferramenta do nosso corpo que faz com que o nosso inconsciente vá buscar as soluções para os problemas que o nosso consciente está enfrentando. E o inconsciente se comunica através dos símbolos. Então isso acontece nos nossos sonhos, essa é a linguagem. Toda vez que eu toco nesse assunto, vem um monte de gente questionar, dizendo que não lembra do próprio sonho. Olha, isso acontece porque a pessoa ela meio que está presa no mundo consciente, objetivo, racional, material. Ela não consegue prestar atenção nas mensagens que o inconsciente está mandando. Porque é comprovado que todo mundo sonha todas as noites, só que assim, nem todo sonho vai ter um significado útil, claro. Agora, se você entendesse todas as mensagens que o seu inconsciente te manda todos os dias, a sua vida seria pelo menos 2 vezes mais fácil. É como se você tivesse um grande sábio trabalhando 24 horas por dia para você, né? Como achando as soluções dos problemas práticos do dia a dia, e só tem um obstáculo que você tem que superar. Esse sábio, ele só se comunica através dos símbolos. Quando você entender isso, vai ficar muito mais fácil proteger e proteger até as pessoas ao seu redor dessas influências negativas de outros símbolos. E vai ficar muito mais fácil aproveitar essas boas influências que os símbolos te oferecem como ferramenta de estudo, autoconhecimento, resolução de problema concreto do cotidiano e instalação na realidade. Então a interpretação dos sonhos é essa fusão entre a interpretação simbólica e a comunicação com o inconsciente. É uma espécie de superpoder, né? Que está disponível para literalmente qualquer pessoa e você só precisa aprender a falar a mesma língua do seu inconsciente. Imagina quantos problemas práticos mesmo você não teria resolvido na sua vida se soubesse disso há uns 5 anos atrás, né? Então tem uma história bíblica de um homem chamado José que cresceu como o filho favorito de seu pai, o Jacó, e depois foi vendido por seus irmãos, que eram invejosos, assim como um escravo para o Egito. Só que ele tinha uma habilidade de interpretar os sonhos e se tornou conhecido pelo faraó e veio a ser até governador do Egito. Bom, olha, teve uma grande vantagem e isso pode também acontecer na sua vida de alguma forma. Não se tornar governador, mas uma boa evolução, uma grande resolução de problemas que você está vivendo hoje. Então, certa vez, teve um paciente que chegou e ele tinha uma queixa, um sonho que era recorrente dele, que ele estava numa estrada de carro, desgovernava, perdia a estrada, batia, caía, capotava o carro e saía do carro e tinha uma casa bem humilde, tranquila, não tinha nenhum adorno, nada especial na casa, e ele tentava entrar na casa e não conseguia. Tinha uma velha, uma senhora bem ranzinza, bem brava, que não deixava ela entrar de jeito nenhum na casa. Então a gente pode interpretar esse sonho de diversas formas, é evidente, mas quando está dentro de um carro, existe a possibilidade de uma movimentação maior na sua vida, rápida. Né? Então eu estou me movimentando, as coisas estão acontecendo, eu estou conseguindo andar bem na vida. Né? Só que não é um trem, não é um avião, é diferente, não é uma movimentação espiritual, não é algo que está num trilho que não vai sair. Então ela deslizava toda vez que estava nesse trilho, quando a sua vida entrava na velocidade. E o porquê que acontecia isso? Porque ela de alguma forma precisava sair do caminho onde ela estava para conhecer essa casa. A casa, ela costuma representar uma esfera da psique onde você é bem consciente, é onde você tem uma delimitação, uma demarcação, algo que você precisa conhecer dentro desse sonho, no caso dela,
para que ela tivesse maior conhecimento sobre um compartimento que precisava ser conhecido. Muito bem. Só que ela não entrava porque tinha uma figura de uma mulher, uma matriarca, uma mulher que poderia também representar algo nela como uma sabedoria e que estava corrompida de alguma forma. Assim como a gente viu na Medusa. Aquela pessoa poderia estar representando um tipo de sacerdotisa ou a papisa, alguém mais velho, mais sábio, mas que tivesse em si a feminilidade, mas que ali estava corrompida. E essa pessoa não deixava ela conhecer uma esfera de segurança da própria psique. Então, o trabalho que ela poderia vir a fazer é justamente pegar os elementos que ela conheça como sabedoria, que evitasse que ela entrasse nessa casa para poder fazer quase como que fazer umas pazes. Então, como é que você faria as pazes com uma senhorinha brava? Seria mais ou menos isso que ela deveria pensar. Claro, tudo simbolicamente, talvez através de presentes, através de uma boa conversa. E isso levava isso para a vida dela, que basicamente toda a movimentação da vida dela ocorria através de várias viagens que ela ficava fazendo na busca de um lugar, mas que a real busca para ela era um patamar superior. Ela já passava dos 40, era um patamar superior de sabedoria, mas que ela via esse patamar como algo pejorativo. Então ela jamais conseguiria entrar nessa nova casa, para habitar essa nova casa. Ela vai permanecer em movimento. E é o que está, de fato, ainda acontecendo. Um outro sonho foi um colega meu, um amigo, ele falou: Bruno, muito legal você anda fazendo ali, e até por conta dessas suas interpretações no Instagram, eu comecei a sonhar mais. Mas nem adianta, porque meus sonhos são completamente ensandecidos, são loucos. E esse rapaz, ele é um grande gênio, e evidentemente que os sonhos também seriam bem elaborados. Olha, ele falava que estava no meio do oceano, do lado de fora, e tubarões gigantescos, 20, 30 metros, pulavam entre si, vários, e ele tinha que acertar os tubarões com um chute giratório, e depois vinha uma invasão alienígena. Bom, ele é um cara muito ligado às questões sociais, e ele vive problemas materiais que estariam na Terra, que ele não parece ligar muito. Ele vive problemas que são muito profundos internos dele, que são questões de insegurança, questões familiares e tudo mais. Olha, os tubarões representam exatamente esses problemas que são inconscientes, que quando aparecem, não é sempre que ele aparece, mas quando ele aparece, ele precisa ser combatido com um movimento que ele julgava como o movimento mais violento que a gente poderia fazer, que era o chute giratório, mas que no final das contas é um chute. Isso quer dizer que é parte do corpo dele, do esforço dele. Não é uma arma, é o esforço físico dele. Então, a gente poderia estar falando sobre algum problema com a família dele, uma coisa difícil de lidar com o pai, a inserção dele no mundo social. E aí isso vem uma invasão alienígena. Olha, a invasão alienígena pode ser, claro, várias coisas que são alheias ao mundo dele. E ele mostrava grandes preocupações com tudo que era relacionado à guerra, por exemplo, guerra na Ucrânia, com as crises mundiais, com as teorias de conspiração. Ele é muito aficionado a isso. Então, basicamente, essa invasão alienígena ainda atrapalhava o que ele já tinha de inconsciente, e ele estava numa baita luta ali. E essa tem sido a vida dele. Agora, com base nessa interpretação, na base simbólica que foi passada nessa aula de hoje, e nos conceitos da aula anterior, eu queria propor um desafio para vocês. Bom, então queria deixar para vocês um sonho para que vocês mesmos façam as suas interpretações. Bom, o sonho eu que tive. E o contexto foi que aconteceu há um mês atrás, justamente quando eu comecei a querer falar sobre símbolos e sonhos para vocês. Muito bem, o ambiente era uma clareira, parecia um vale, uma floresta, bem aberta. Devia ter coisa de 50 a 100 pessoas. Eu não conhecia nenhuma delas. Era de noite, quase penumbra, escuro, mas não tanto. Dava para ver que tinham pessoas vestidas normais, andando meio que para um lado, para o outro,
falavam entre si, tinha algum nível de atividade. E eu estava com meu pai e minha mãe. Muito bem. E aí eu comecei a olhar para cima e eu comecei a notar as estrelas. E as pessoas falando entre si, muito bem, absolutamente despercebidas entre elas. E as estrelas, elas foram se organizando bem devagar, de uma forma que foram tomando forma. Então, ok. Quando eu fui ver, existia um mapa mundi no céu, bem sutil com as estrelas. E eu comecei a olhar e falar com as pessoas, olha, principalmente com os meus pais, olha, tem alguma coisa estranha. E ninguém percebia, ninguém reconhecia. Eu continuei olhando, e aquilo foi se organizando. E quando eu fui ver, parecia o planeta Terra, de uma forma mais sutil, mais transparente. Ainda assim, era o planeta. E eu ainda não tinha certeza, mas eu estava vendo que tinha alguma coisa e eu comecei a pensar, olha, é a própria Terra, é o próprio planeta. E ninguém percebia, não, isso é loucura, isso aqui não você está viajando, né? Até que chegou uma hora que estava tão perto, e aí eu vi luzes no Brasil, já estava na parte que o Brasil estava bem próximo, e a luz mais forte é do Rio de Janeiro, é onde eu moro. Acho que pelo sotaque a maioria já percebeu. Então, a luz do Rio de Janeiro. Nessa hora, eu tive certeza e eu falei, olha, é o Rio de Janeiro, é o planeta Terra. E a gente está fora disso. Bom, vou deixar então vocês pensarem nesse assunto, deixar a interpretação de vocês e na próxima aula eu vou falar.